bom dia, meus amados irmãos. Bom dia, bom dia. Estamos aqui nessa sexta-feira abençoada, dia 12 de setembro de 2025. Eita glória, nesse dia que se chama hoje. Aqui quem vos fala é o Bispo Castro de Guarulhos, Polo de Guarulhos. Estamos aqui mais uma manhã para ouvirmos a palavra do Senhor. Enquanto isso, estamos aqui ouvindo uma palavra, né? Aliás, um louvor maravilhoso. Deixa eu colocar do começo aqui. Vamos lá. Teu fogo, olha só. Aleluia. Esse aqui é o nosso amado irmão Alexander Lúcio. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Esse é o fogo de Deus, hein? Sou teu templo. Oh, meu Deus. Sacrifício vivo. Te oferecer. Amém. Sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento do nosso amor. Eita glória, meus irmãos. É sobre isso, hein? Aleluia. Que nossas lágrimas não sejam fingidas, nosso amor não seja vazio. Que nosso louvor, aleluia, atravesse o teto e chegue ao céu da glória. É sobre isso, que esse fogo venha verdadeiramente arder em nossos corações. Aleluia, Jesus. Este fogo venha verdadeiramente arder em nossas vidas, meus amados. Aleluia. Graças a Deus, graças a Deus. Como Deus tem dado, né, meus irmãos? Aleluia. Louvores maravilhosos, né? Como Deus tem dado letras maravilhosas, né? Graças a Deus por isso. Teu fogo arderá em mim. Fogo transformador, fogo que muda o meu viver. Aleluia. Muda o meu ser. Sou teu templo. Aleluia. Graças a Deus, meus irmãos. É por isso que nós estamos aqui nessa manhã de sexta-feira, manhã abençoada. Eu estou aqui pela manhã. Nossa diaconisa Mari estará à noite ministrando aí no Polo de Bauru, graças a Deus, sobre o mesmo tema, a mesma ministração. Graças a Deus por isso. Meus irmãos, aleluia, Jesus. Estamos aqui nessa primeira série, né? Aleluia, Jesus. Construindo sonhos, né? Que é o nosso tema principal. Mais um tijolinho que nós estamos aí acrescentando nessa construção dos nossos sonhos, e construir assim mesmo, meus irmãos, dá trabalho, não é fácil não. Não é fácil, construir no alinhamento e no prumo não é fácil, mas o Senhor nos dá graça, não é? E aqui nós estamos aqui no propósito do mês, a prova de fogo, né? Saindo das fornalhas, aleluia, graças a Deus. Tivemos um jejum das primícias maravilhoso, finalizamos ontem 10 dias, né? De jejum das primícias, entregamos ao Senhor aquilo que nos foi pedido, né? Aquilo que cada um propôs no seu coração, e tem sido bênção, irmãos, bênção. Não fica de fora, não fique de fora desse movimento, né? Desse movimento apostólico, aleluia, movimento do Espírito Santo, desse saculejo que Deus está dando através, né, de todas essas movimentações espirituais aí no nosso meio, não é? Movimentações espirituais do Espírito Santo, amém? E nós estamos aqui nesta manhã para falar
do segundo dia dessa série. Ontem o Bispo Márcio falou sobre o fogo da desobediência, não é? E nós estamos falando nessa série de fogo estranho, não é? E hoje nós estaremos falando aqui, nessa manhã, dia 12 de setembro de 2025, nesse dia que se chama Hoje. Estaremos falando aqui no segundo dia sobre o fogo de Nadab e Abiú. Amém? Vamos conhecer esses dois camaradas aqui? Aleluia, 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 Jesus. Vamos lá, meus irmãos. Vamos para o texto, né? Porque todas as nossas ministrações, irmãos, elas têm que ter base bíblica, né? Tem que estar lá, né? De acordo com aquilo que o Senhor ele tem, né, colocado, né, já na sua palavra. Amém? Vamos lá para Levítico capítulo 10. Amém? Levítico, lá no seu capítulo 10, como diz o nosso pastor Cláudio, no seu versículo 10, versículo 1, né? Vamos ler do 1 em diante, tá certo? Vou repetir aqui Levítico, capítulo 10, versículo 1. Está escrito dessa forma, meus amados irmãos. Eu estou usando aqui a versão atualizada e corrigida fiel, amém? É Almeida, desculpa, Almeida corrigida fiel, amém? Tem outras versões, né? Eu estou usando essa versão aqui porque eu gosto dela, tá certo? E diz assim no versículo 1: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário, repuseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Versículo 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Amém? Apenas esses dois versículos aqui, aleluia, são suficientes para nós colocarmos aqui aquilo que Deus tem falado, meus irmãos, aos nossos corações, acerca deste fogo estranho aqui de Nadab e Abiú, não é? Meus irmãos, em primeiro lugar, não é? O que eu vejo aqui é o seguinte, é que a só boa intenção, meus irmãos, não basta. Só boa intenção não basta, tá? Nadab e Abiú, eles precisavam acender o incensário, não é? E eles o acenderam. A intenção foi boa, só que da forma errada, não é? E aí alguém pergunta assim: nossa, meu Deus, mas só por causa disso? Só porque eles pegaram um foguinho lá, fizeram um foguinho lá e colocaram o incenso sobre aquele foguinho, aconteceu tudo isso? Não é sobre isso, meus irmãos. A gente precisa entender aqui o contexto de toda essa situação aqui, não é? Meus irmãos, essas ministrações elas são breves, então não dá para a gente aprofundar muito na questão dos versículos, né? Mas até exemplo do Bispo Márcio, né, que ele falou assim, leia o texto, né, ontem, leia um textão lá, né? Oh, meu Deus do céu, porque dá para tirar muita coisa, né? Mas olha só, se você for lá para Levítico, no capítulo 6, talvez você vai ter uma compreensão melhor do que é que aconteceu aqui. Lá no capítulo 6, Deus ordena, não é? Como que o fogo deveria se manter. E esse fogo, não é? Era o fogo que ia queimar os holocaustos para a expiação do pecado do povo, ok? Esse fogo que a gente está falando era um fogo que queimava no altar, né? E esse fogo tinha que queimar continuamente, ele não podia apagar. Lá no versículo, lá no capítulo 6, não é?
no versículo 9, né? Aliás, versículo 8. Vamos no versículo 8. Fala assim, ó. Levítico capítulo 6, versículo 8. Só para vocês entenderem o contexto, tá bom? Olha só, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, aí eu vou usar a fala do bispo Márcio ontem. Quem foi que falou com Moisés? Foi o Senhor. Né? Quem ouviu a palavra do bispo Márcio ontem sabe do que eu estou falando. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, dá ordem a Arão e a seus filhos. Quem são os filhos de Arão? Nadab e Abiú. Dizendo, esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã. E o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote se vestirá a sua veste de linho, e vestirá calças de linho, e sobre a sua carne ele levantará cinzas. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Depois despirás as suas vestes, e vestirás outras vestes, e levará as cinzas fora do arraial para um lugar limpo. Agora aqui que está a chave, meus irmãos, versículo 12, tá? Olha só o que diz aqui o versículo 12. O fogo, bispo Márcio, arderá, o fogo que está sobre o altar, arderá nele. E olha só aqui, bispo Anivalda, e não se apagará, mas o sacerdote acenderá a linha nele. Quando? A cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura para as ofertas pacíficas. Versículo 13, para a gente fechar isso daqui. E o fogo arderá continuamente sobre o altar. Não se apagará. Amém? Não se apagará. Ou seja, vamos entender o que foi que aconteceu aqui, tá? Por que é que Nadab e Abiú, quando eles queimaram incenso, eles pegaram fogo estranho? Tem uma pista aqui. Se o fogo do altar não podia se queimar, e Deus já tinha dado a ordem a Arão e a seus filhos, para não deixar o fogo do altar se apagar, porque toda manhã o sacerdote tinha que ir lá e colocar mais lenha no fogo, no altar, para continuar queimando e não se apagar. Então o que foi que aconteceu aqui? Eles deixaram o fogo apagar, bispa. Eles deixaram o fogo apagar. Aí na hora de acender o incensário, não tinha fogo. O que eles foram obrigados a fazer? Eles foram obrigados a fazer um outro fogo, que não era o fogo do altar. Entende? Então, irmãos, o que a gente entende aqui? Por que é que o fogo se apagou? Primeiro, porque eles se distraíram com outras coisas. Amém? Então, meus amados irmãos, quando a gente se distrai com outras coisas, aí a gente deixa as coisas de Deus a desejar. Foi o que aconteceu aqui. E aí a gente deixa as coisas de Deus a desejar, e em alguma situação a gente acaba inventando, não é? Um jeitinho brasileiro para poder contornar aquela situação ali. Então foi isso que aconteceu. Não é porque era simplesmente um fogo, é porque na verdade era algo maior. Meus irmãos, você entende o que é isso daqui? O fogo do altar não podia se apagar. Porque a gente está falando ali de, meus irmãos, de holocausto, para a remissão de pecados. Então esse fogo não podia se apagar. Irmãos, os sacerdotes, eles foram escolhidos e separados. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, especificamente para isso.
E não era apenas um, era dois. Nadab e Abiú. Ah, mas eu tenho que ir no banheiro. Ô, Nadab, eu tenho que ir no banheiro. Então, Abiú, cuida do altar. Ah, mas agora eu tenho que almoçar. Ô, Nadab, eu estou indo almoçar. Tá? Beleza, então Abiú fica. Então, irmãos, por isso que era dois, né? Exatamente para que houvesse um revezamento. Você entende o que aconteceu aqui? Só que primeiro, irmãos, eles se perderam, não é? Porque eles acabaram se distraindo com outras coisas. E quando a gente se distrai com outras coisas, a gente traz fogo estranho. É isso. A gente se distrai muitas vezes, não é? E aí a gente acaba tentando inventar algo para tapar aquele buraco, para tampar o sol com a peneira, para resolver uma situação, porque nós nos distraímos. E aqui aconteceu com Nadab e Abiú. Eles se distraíram, né? Primeiro lugar, distração. Amém? Primeira palavra que eu quero usar aqui hoje, nessa manhã de sexta-feira. Não se distraia, meu irmão. Não se distraia. Soldado que se distrai. Meu irmão, pelo amor de Deus, nós estamos em uma guerra espiritual. Se você for lá para Efésios 6, meus irmãos, nós estamos. Olha o que Paulo fala: que a gente tem que tomar o capacete, a couraça da justiça, o escudo da fé e a espada da verdade, porque nós estamos numa guerra, irmão. Irmão, você imagina um soldado distraído? Meu Deus do céu! E nós temos visto hoje, irmãos, tantas coisas que estão acontecendo, não é? Através desse brinquedinho que eu estou na mão aqui, que eu estou usando para gravar a ministração dele aqui. As pessoas têm se acidentado, Bispo Anivaldo. Tem batido, é batida na traseira de carro, é de caminhão, é gente que cai dentro do bueiro, tá andando, bate com a cara no poste porque está distraído. É gente que não consegue se concentrar no trabalho porque está distraído. Não consegue se concentrar na igreja porque está distraído. Ah, mas o bispo fica com o telefone na mão. Sim, o bispo fica mesmo. Sabe por que o bispo fica com o telefone na mão? Porque às vezes o bispo está procurando ali uma palavra, está procurando uma referência bíblica, está montando a série. Às vezes eu estou na igreja e estou com o notebook ligado. Porque enquanto está acontecendo o culto, eu estou ali, mas eu não estou fora do propósito, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Então é sobre isso, meus irmãos. Olha só, a distração, né? Pessoas que vão para o culto, bispa, não conseguem se concentrar no culto. Não consegue. Pergunta o que foi que aconteceu no culto, não sei. Qual foi a palavra que foi pregada, não sei. Qual foi o louvor que foi cantado, não sei. Só sei que eu estava lá nada. Estava só a carcaça. Mas a cabeça estava longe, distração, não é? Não cresce, não progride, o fogo apaga, irmãos. Vai apagar o fogo. Oh, meu Deus do céu. Depois vai ter que inventar um outro fogo aí, um fogo estranho. Não é? Distração. Outra coisa, palavra que eu quero usar aqui. Irmãos, além da palavra distração, tem uma outra palavra aqui. Que a minha mãe falava essa palavra. Sabe o que é isso? Desmanzelo. Sabe a pessoa desmanzelada? Sabe aquela pessoa displicente? É, displicência. Pessoa desmanzelada, não é? São aquela atitude, irmãos, que a gente não dá o devido valor às coisas que são importantes. Nadab e Abiú, eles não deram importância aqui em manter o fogo aceso, porque eles acharam que aquilo ali de repente não era tão importante assim, né? Só que se Deus deu uma ordem, irmãos, presta atenção numa coisa: toda vez que Deus falar com você é porque é importante. Deus não vai falar com ninguém, irmão, se não for importante. Presta atenção. Oh, meu Deus do céu, aleluia. Não, não vamos, irmão, ser desmanzelados. Não sejamos displicentes, não é? Porque eles foram displicentes. Nadab e Abiú aqui, eles tinham uma ordem, que era manter o fogo aceso. Mas eles se perderam. Não deram, não é? A devida, a devida importância àquilo que Deus havia ordenado. Então, quando Deus fala alguma coisa para a gente, faça. Quando Deus manda fazer, faz.
Quando Deus manda não fazer, também não o faça. Ah, mas eu quero. Mas Deus me falou para não fazer, então não faça. Eu tenho certeza que essa palavra está indo agora direta e reta para alguém. Eu tenho certeza. Porque Deus falou para você fazer e você não fez. E Deus falou para você não fazer e você fez. Então depois a gente reclama do fogo estranho. Porque o fogo estranho ele traz morte. O fogo estranho, olha o que aconteceu com Nadab e Abiú. Eles morreram dentro do tabernáculo. Porque saiu fogo de Deus. Né? E os matou. E é assim que acontece. Então, meus irmãos, não sejamos displicentes, desmazelados com as coisas de Deus. Vamos levar a sério aquilo que Deus tem colocado. Ah, mas é só uma dança. Meu irmão, não tem só uma dança, porque aqui na igreja, irmãos, aqui no altar, não tem apenas uma dança. É louvor, é sacrifício de louvor. Ah, mas é só uma música. Ah, mas é só um louvor. Ah, mas é só uma ministração. Não, na última hora eu faço. Não é? Não ora não, irmão. Não ora não. Não vai buscar o Senhor não, não jejua não, pra você ver. Porque você vai estar lá no altar falando, falando, falando. E sabe o que vai acontecer? É você que está falando, não é Deus. Não é? É sobre isso. Então veja lá os homens que, os filhos de Cefas, né, que tentaram imitar Paulo lá, vai em nome do Deus de Paulo, do Jesus de Paulo, eu expulso vocês, demônio. Sai. Aí o demônio falou assim, peraí, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês? Eu não sei quem vocês são, não. Vai brincar com fogo estranho, vai brincar. Então, meus amados, é sobre isso. E para a gente finalizar, irmãos, aqui, aleluia, Jesus. Outra coisa que me chama muito a atenção aqui, meus irmãos, nesse contexto aqui, do fogo estranho de Nadab e Abiú. Bispo Márcio, meus pastores, pastor Valdir, pastor Cláudio, pastora Miriam, pastora Sandra, pastor Rui, pastor Franklin, meu amado, estamos orando por ti, viu? Aleluia, pastora Rosinha, está no nosso coração. Pastora Jane, pastor Marcos, demais irmãos de Bauru, que não dá para citar o nome de todos, né? Mas todos vocês estão aí no nosso coração. Pastora Marisa, meus amados, demais irmãos que têm feito aí ministrações, que têm trabalhado na casa do Senhor. Aleluia, Jesus. Irmãos, isso é tão sério, irmãos. Isso é tão sério. Oh, canta lá baixeira das, aleluia. Oh, presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Sale, canta lá baixeira das, aleluia. Irmãos, isso é tão sério, meus irmãos. Que deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Aleluia, Jesus. Olha só, meus irmãos. Quando Deus deu essa ordenança aqui para os filhos de Arão, para Arão e seus filhos, o fogo no altar tinha que queimar continuamente. Amém? Irmãos, e todos os acessórios, não é? Que precisavam ser queimados dentro desse ritual do sacrifício, não é? Para a remissão dos pecados aqui, deveria o fogo ser retirado do altar. Aleluia. O fogo, Bispa Nivalda, precisava ser buscado no altar. Aleluia. Ah, mas eu preciso acender o incenso. O fogo tem que vir do altar. Ah, mas eu preciso qualquer outra coisa que precisasse ser queimada.
dentro daquele ambiente do tabernáculo, o fogo precisaria vir do altar. É por isso que o fogo do altar não podia se apagar. Aleluia! E o fogo tem que vir do altar, irmãos. É do altar que veio o fogo. Aleluia! E nós estamos, irmãos, muitas vezes temos que tomar cuidado, porque às vezes o fogo, a gente está buscando fogo num lugar que não é o fogo do altar. Não sei se os amados irmãos conseguem acompanhar aqui, aleluia, o raciocínio dessa palavra que Deus tem mandado aos nossos corações sobre o fogo estranho de Nadab e Abiú. Irmãos, tem gente buscando fogo em lugar, toma cuidado, irmão, toma cuidado, que você vai, o fogo estranho, ele não cura, ele mata. O fogo estranho, ele destrói. O fogo estranho, meus irmãos, ele vai causar um mal terrível. Haja vista, irmãos, que nós temos visto aí muitas pessoas, pastores, homens, mulheres, levitas, oh, meus irmãos, aleluia. Ontem eu estava num velório, contei isso na igreja. Meus irmãos, eu fui num velório por acaso, porque morreu uma pessoa que é meia parente distante do meu pai, e meu pai ficou ali naquela situação, eu vou, não vou, eu vou, não vou, mas era lá na Vila Alpina, como é que meu pai ia para lá? Não tinha como. Aí eu peguei, tinha uns compromissos, eu desmarquei os compromissos, falei, não pai, eu vou te levar lá. Mal sabia eu, irmãos, que era Deus. Mal sabia eu que era Deus. Aí peguei meu pai, saímos daqui umas 6:30 da manhã, chegamos lá, praticamente fomos os primeiros a chegar lá. E aí eu tô vendo aquela movimentação, aí conversa com um, conversa com outro, uma mulher com 46 anos de idade, que morreu de câncer, há 45 dias ela descobriu que tinha câncer, e foi assim, pai, pum, Deus chamou, não é? E tava lá a sua mãe, uma senhorinha idosa, irmãos. Pensa numa mulher fervorosa, aquelas crente raiz, sabe? Seu esposo do lado, dois velhinhos lá, mais de 90 anos de idade. A filha, o filho, o marido, chorando, em prantos, não é? O que vai ser de mim agora? O que vai ser de mim agora? O que vai ser de mim agora? Eu estou ali, irmãos, eu não estou vendo um pastor, eu não estou vendo um líder, eu não estou vendo um presbítero, mas o povo é todo crente, viu? O povo todo crente. Bispo Anivaldo, todo mundo crente ali. Mas eu não estou vendo nenhuma liderança, meus irmãos, se comoveu com a situação para acompanhar aquela família. Oh, aleluia! Oh, irmãos! Aleluia, Jesus! Aquela mulher era levita da casa do Senhor, ficou afastada por causa de fogo estranho. Irmão, fogo estranho mata as pessoas. Temos que tomar cuidado com isso, aleluia. Fogo estranho destrói as pessoas, né? Às vezes a gente quer queimar as pessoas, a gente quer queimar o pecado das pessoas, mas quem queima o pecado, irmãos, é o Espírito Santo. Não somos nós que tiramos, não, irmão. Quem morreu, quem derramou o sangue foi Jesus. É na mão dele que tem a marca, a minha não, a minha mão está perfeita, a sua também está. Então temos que tomar cuidado com isso, mas o fogo estranho queimou aquela mulher, afastou aquela mulher. E ela ficou, irmãos, muitos anos afastada. Sabe quando ela veio se reconciliar? Agora, recentemente, por conta da enfermidade que se aplacou na vida dela. Mas ali eu fui, tomei a frente, fizemos uma oração, li um Salmos 23, deixei uma palavra ali de conforto para a família, e fomos ali. Meu pai, você está com compromisso? Você quer ir embora? Quer ir embora? Eu falei, pai, vamos ficar até o fim. Irmãos, quando a gente entra na batalha, irmãos, a gente não pode virar as costas. Colocou a mão no arado, irmão, não pode olhar para trás. E olha só, irmãos, acompanhamos ali o velório até o final, até quando depositar o caixão lá na gaveta. Na hora de vir embora, estou me despedindo das pessoas. O pai da mulher, da moça que faleceu, um senhorzinho banguelo, irmãos. Ô, Jesus amado, pega na minha mão e fala assim, pastor, ora por mim, porque eu preciso me libertar do vício do cigarro. Ô, irmãos, aquilo foi uma flecha no meu coração. Eu falei assim, amém, eu vou orar, mas vai ser agora, lá no cemitério. Aleluia, aleluia.
Porque o fogo tem que estar no altar, irmãos, tem que queimar continuamente. O fogo não pode apagar, irmãos, aleluia. O fogo não pode apagar, não. Ah, mas eu estou sem fogo hoje, não posso orar, né? Aí chega alguém perto de você e fala assim: não, estou sem fogo. Aí chega alguém pedindo um conselho, você não vai aconselhar porque você está sem fogo. Aí chega uma pessoa pedindo para você orar, você não vai orar porque você está sem fogo. Aí chega uma pessoa pedindo alguma situação para você, você não vai conseguir resolver porque você não tem fogo. Irmão, o fogo precisa queimar continuadamente. Presta atenção nessa palavra que o Senhor tem mandado para nós hoje. Aleluia. Aleluia, Jesus. E o fogo, meus irmãos, pastores que estão me ouvindo aqui hoje, pastores, presbíteros, diaconisas, todos nós que ministramos na palavra do Senhor, aleluia. Vamos prestar atenção nisso aqui. O fogo tem que vir do altar. Se não vem do altar, é fogo estranho. Amém? E o altar, você sabe onde está o altar. Tá certo? O altar, irmãos, é a nossa vida. Esse fogo tem que queimar na nossa vida. Esse fogo de Deus precisa queimar continuadamente na nossa vida. Não tem como a gente pedir uma licencinha, né, pastora Rosa? Tem como a gente pedir uma licencinha e falar assim: mas espera aí, não é? Eu vou ali e já volto. Irmão, cuidado. Eu vou tomar cuidado. Mas eu vou ali resolver um negocinho aqui, né? Como diz um irmão, né? Não briga comigo não, porque eu batizei, mas a minha mão ficou de fora. Não é? É numa dessas aí, irmãos, que o diabo vai se andar. Não é? Porque Jesus uma vez falou para Pedro. Pedro falou assim: não, eu estou pronto, eu vou, aonde você for, eu vou, eu faço, eu aconteço, conta comigo, porque Deus vier e vamos embora, Jesus, porque eu estou aqui, porque cheguei porque estou aqui. Jesus olha para Pedro assim e fala assim: olha, Pedro, eu vou te falar uma coisa, viu? É um camarada aí lá do subsolo. Não vou falar o nome dele, não, porque eu não gosto de falar o nome dele, né? Tem gente que fala o nome dele toda hora. Eu prefiro falar o nome de Deus, né? Mas esse camarada aí do terceiro andar aí, do subsolo aí, ele queria se andar com você, viu? Sabe o que é se andar, irmãos? Vai lá pro livro de Jó pra você ver o que é se andar, né? É isso daí. Só que é o seguinte, Jó tava preparado, viu, Pedrão? É, mas você não tá preparado, não. Você ainda anda com uma espada ainda aí, ó, na cinta. Pra que você quer essa espada aí? Se você vai ser pescador de homem. Hã? Larga essa espada aí, rapaz. Então, muitas vezes, tá com Jesus, tá andando com Jesus, tá perto de Jesus, mas ainda anda com a espada, ainda anda com a sede, né, de fazer coisa errada ainda. Então é sobre isso, meus irmãos. Vamos prestar atenção nessa palavra aqui que Deus tem mandado aos nossos corações, amém? Vamos buscar primeiramente o fogo do altar. Em segundo lugar, o fogo não pode apagar, tá certo? E não se esqueça, meus irmãos, não perca, amém? Não perca a atenção. Não se distraia, amém? No chamado, naquilo que Deus colocou no seu coração, na sua vida, para fazer. Aleluia, Jesus. Oh, meu Deus do céu. Aleluia, Jesus. Forte essa palavra, hein, irmãos. Deus tem misericórdia de nós, hein? Aleluia. Oh, Deus bendito. Deus bendito, Deus eterno. Senhor, eu me lembro agora, Senhor, da oração do Bispo Márcio ontem, Senhor. Ele começou a sua oração pedindo perdão. Eu também, Senhor, vou pedir perdão, Pai. Perdão, Senhor, pelas minhas falhas. Perdão, Senhor, porque muitas vezes a gente perdeu, Senhor, a atenção. O fogo quase apagou, mas não apagou não. Em nome de Jesus, está aceso. Aleluia. Senhor, e eu oro, Senhor, agora, Senhor, primeiramente, Senhor, buscando, Senhor, me consertar diante de Ti, Pai. Porque, Senhor, nós precisamos deste conserto. Aleluia. Nós precisamos, Senhor, nós precisamos deste fogo.
ardendo em nossos corações continuadamente, Pai. Oh, Jesus amado. Senhor, e nesta manhã, Senhor, eu oro por todos, Senhor, por todos que estão me ouvindo agora, que vão ouvir agora, de tarde ou de noite, amanhã ou depois, eu não sei qual é o horário que você vai ouvir essa ministração e você vai ouvir essa oração, mas eu tenho certeza que a palavra vai entrar no seu coração. Senhor, vai, Senhor, meu Deus, e vamos acender novamente, aleluia, este fogo no altar dos teus filhos, Pai, que por alguma situação, meu Deus, até quis apagar, por alguma situação, às vezes uma palavra mal falada, às vezes uma intenção, meu Deus, não compreendida, uma atitude não entendida. Senhor, vem, Pai, aleluia. Meu Deus, são situações que muitas vezes, Senhor, tenta, Senhor, abafar este fogo no altar dos nossos corações, mas assim, meu Deus, como Nadab e Abiú erraram, nós não vamos errar. Igreja do Senhor Jesus, levanta a sua mão comigo e receba em primeiro lugar o perdão por alguma situação que você errou na condução deste altar, aleluia, deste fogo. Oh, meu Deus e meu Pai, aleluia. E em segundo lugar, receba, aleluia, este fogo de Deus no seu coração. Eu tenho certeza que você está sentindo aí. Eu tenho certeza que o fogo está ardendo no seu coração aí, está ardendo na sua alma, mas não é um fogo estranho, é o fogo de Deus, aleluia. É o desejo de fazer certo, é o desejo de fazer corretamente, é o desejo de estar, aleluia, na presença do Senhor, sentindo a sua presença, estando sempre preparado para toda boa obra. Irmãos, aleluia, não é em vão, irmãos, não é em vão tudo aquilo que nós estamos vivendo, aleluia. Vai chegar pessoas da sua frente pedindo oração, contando situações, não se furte, meu irmão, de acender, de pegar o fogo do altar, amém? Não se furte de pegar o fogo do altar, não é o fogo estranho, não, é o fogo do altar, aleluia, e ser usado, amém? Dons espirituais que estão sendo derramados sobre a igreja, dom de cura. Tem gente, aleluia, que está recebendo o dom da cura. Olha para sua mão, meu irmão, aleluia. Essa mão que muitas vezes fez coisas erradas, mas agora o Senhor diz expressamente que Ele vai usar essa mão para curar. E não é para curar à toa, não, é para a glória dele. É porque através da sua vida, que pessoas que te desprezaram, pessoas que te humilharam, mas você sabe de uma coisa, aleluia. Deus confunde, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus usa as coisas loucas e vis deste mundo para coisas que não são, para confundir as coisas que são. Amém? Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem pessoas aqui que vão ser usadas na palavra. Tem pessoas que vão ser usadas aqui no dom do amor. Tem pessoas que vão ser usadas no dom da generosidade. Tem pessoas que vão ser usadas, aleluia, no dom do aconselhamento, aleluia, no dom do, né? No dom de colocar as pessoas na direção certa. A pessoa está perdida, você vai lá, vai ser usado em nome de Jesus para direcionar essas pessoas para o caminho certo. Aleluia. Tem pessoas que vão ser usadas aqui para discernimento. Tem pessoas que vão ser usadas, aleluia, poderosamente. Irmãos, eu estou vendo um batalhão de pessoas. Eu estou vendo aqui, irmãos, mas não é muito grande, não. É só os 300 de Gideão mesmo, viu? Aleluia. Mas eu estou vendo em Bauru, eu estou sentindo, aleluia, pastor Marco, pastora Jane, Rosinha e Frank, eu estou sentindo, aleluia, a mão de Deus movendo, aleluia, na vida de vocês aí, aleluia. E Deus vai fazer, irmãos, milagres, prodígios e maravilhas. Eu estou vendo nos irmãos online, aleluia, que Deus vai usar poderosamente pessoas que estavam sem fogo, estavam sem ânimo. Meu irmão, você vai chegar na igreja diferente lá. Alguém vai falar, mas você, o rosto está diferente. Aleluia. Assim como Moisés, quando desceu do Monte Sinai, o rosto dele brilhava. Aleluia. Amém, meus amados?
40 minutos, eita glória, não dá vontade de parar não, hein? Aleluia, que Deus abençoe a todos, meus irmãos, amém? Nos deu uma sexta-feira abençoadíssima, aleluia, e todos nós sejamos aí agraciados pela presença desse fogo do altar em nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Forte abraço a todos, que Deus abençoe. Ore por nós, que nós estamos orando por vocês e juntos vamos morar no céu. Amém? Deixa eu abrir aqui. Cadê o louvor? Oh, Jesus amado. Aleluia. Aleluia, aleluia, Jesus. Graças a Deus, meus irmãos, que o Senhor ele tem se feito presente, né? O Senhor ele tem se feito maravilhosamente em nossas vidas. Aleluia, Jesus. Eu acho que eu desliguei o louvor aqui, só tô com o fundo musical aqui, né? Deixa eu ver. Aleluia, aleluia, Jesus. Graças a Deus. Vamos lá, agora sim. É tanta tecnologia, né, meus irmãos? Aleluia, mas graças a Deus por isso. Aleluia. Vamos lá, meu irmão. Teu fogo. Meu irmão Alexander Lúcio, que letra maravilhosa. Canta comigo aí, canal, teu fogo. E muda o meu viver. Aleluia. Sou teu templo. Oh, sou teu altar, teu sacrifício vivo. Eu quero te oferecer. Aleluia. Teu fogo. Aleluia. Arte em mim. Oh, meu Deus. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, que momento, de lágrimas vazias, sem avivamento. Aleluia. É sobre isso, meus irmãos. Deus abençoe a todos, tá bem? Em nome de Jesus.